Fala fera, vamos à nossa aula sobre escalas termométricas, ok? Mas o que são escalas termométricas? São relações matemáticas de proporcionalidade entre duas temperaturas ou entre uma temperatura e outra grandeza física. Nós podemos criar essa relação matemática entre duas unidades de temperatura ou nós podemos criar essa relação matemática entre a temperatura e outra grandeza física, como a dilatação de um determinado objeto. Podemos relacionar também a temperatura com a pressão, podemos relacionar a temperatura com uma propriedade elétrica, tá bom? Então essa relação matemática de proporcionalidade é que nós chamamos de escalas termométricas. Para construir uma escala termométrica, nós precisamos de dois pontos fixos. Normalmente, apesar de não ser regra, mas normalmente se utiliza como ponto fixo o ponto de fusão da água, que é o nível do mar ocorre a 0 graus Celsius, é o momento em que a água passa do estado sólido para o líquido, e o ponto de ebulição da água, que é o nível do mar, ocorre a 100 graus Celsius, que é quando a água ferve e passa do estado líquido para o estado de vapor. Esses dois pontos são comumente utilizados como pontos fixos, tá bom? A equação termométrica é a relação matemática que eu construo entre essas duas escalas. Digamos que a escala X tem como pontos fixos de fusão e ebulição os valores A e C. E a escala Y tem como pontos fixos de fusão e ebulição os valores B e D. Entre esses pontos fixos, eu vou colocar incógnitas. Uma incógnita chamada X para a escala X e uma incógnita chamada Y para a escala Y. A equação termométrica é a igualdade entre essas duas frações. Como que eu construo essa igualdade? Eu vou subtrair o valor do meio menos o valor de baixo de cada escala e vou colocar nos numeradores. E vou subtrair o valor de cima do valor de baixo de cada escala e vou colocar nos denominadores. Assim, ó, x menos A e C menos A, y menos B e D menos B. Essa fórmula matemática é que a gente chama de equação termométrica. Normalmente, os valores A, B, C e D serão números, e aí você deveria desenvolver isso aqui até deixar na forma de equação, ok? Vamos tentar fazer agora um exemplo prático. Duas escalas termométricas, quaisquer, x e y, relacionam-se conforme o diagrama a seguir. Estão aqui os diagramas. Note que eu já tenho os pontos fixos. Ó, primeiro ponto fixo, 0 e menos 100. Segundo ponto fixo, 100 e 200. Eu quero o valor θy na escala y correspondente a 50 graus na escala x, tá bom? Então o que é que eu vou fazer aqui? Primeiro eu vou colocar as duas incógnitas, uma incógnita x e uma incógnita y. Depois eu vou construir as frações, ó, a igualdade entre o x menos o 0 dividido pelo 100 menos o 0, igual a y menos o menos 100 menos o menos 100 dividido por 200 menos o menos 100. Agora nós temos que fazer essa continha. X menos 0 vai dar x, 100 menos 0 vai dar 100, igual. Y menos menos 100 vai dar y mais 100, e 200 menos menos 100 vai dar 200 mais 100, que é 300. O que eu devo fazer agora? Multiplicar meios pelos extremos. Então eu tenho aqui 100 vezes y, 100y, mais 100 vezes 100, 10.000, igual a x vezes 300, 300x. Mas você pode estar se perguntando, ele não pediu a equação termométrica, ele pediu o valor na escala y, em que o x corresponde a 50 graus. Basta que eu substitua 50 no lugar de x e ache o valor de y agora. Veja bem, 100y mais 10.000 é igual a 300 vezes x. E x vale 50 graus. Então, no lugar de x, eu escrevi 50. Agora, eu tenho que fazer 300 vezes 50 é 15.000. O 10.000 que estava na esquerda passa para a direita com um sinal negativo. 15.000 menos 10.000 vai dar 5.000. Então, vai ter 100y igual a 5.000. O 100 que multiplica o y passa dividindo para os 5.000. E 5.000 dividido por 100 é 50. Ou seja, quando x vale 50 graus, y também vale 50 graus. Ok?
Nós falamos sobre escalas quaisquer. As equações termométricas são construídas para qualquer escala. Mas nós temos as escalas usuais. As escalas usuais são a escala Celsius, muito conhecida no mundo inteiro, inclusive no Brasil. A escala Kelvin, que é a unidade de temperatura no Sistema Internacional de Unidades. E a escala Fahrenheit, muito utilizada em alguns países de língua inglesa. Na escala Celsius, vamos entender os pontos de fusão e ebulição, os famosos pontos fixos. Para Celsius, o ponto de fusão ocorre a 0 graus Celsius e o de ebulição a 100 graus Celsius. Para Kelvin, o ponto de fusão ocorre a 273,15 Kelvin, que nós vamos arredondar para 273. E a ebulição ocorre a 373,15 Kelvin. Na escala Fahrenheit, o ponto de fusão ocorre a 32 graus Fahrenheit e o ponto de ebulição a 212 graus Fahrenheit. Se utilizarmos a técnica de equações termométricas utilizada anteriormente, nós vamos ter essa relação matemática. Isso aqui é a equação termométrica entre as escalas Celsius, Kelvin e Fahrenheit. Temperatura em Celsius sobre 5 é igual a temperatura em Fahrenheit menos 32 sobre 9, que é igual a temperatura em Kelvin, menos 273 sobre 5. Se eu quiser transformar uma temperatura de Celsius para Fahrenheit ou Fahrenheit para Celsius, eu uso as duas primeiras frações. Se eu quiser transformar de Fahrenheit para Kelvin ou Kelvin para Fahrenheit, eu uso as duas últimas. Se eu quiser transformar de Celsius para Kelvin ou Kelvin para Celsius, eu uso a primeira fração igual à terceira fração. Se tivermos uma variação de temperatura, nós temos que a variação de temperatura em Celsius sobre 5 é igual à variação de temperatura em Fahrenheit sobre 9, que é igual à variação de temperatura em Kelvin sobre 5. É importante salientar a temperatura de valor 0 Kelvin, conhecida como zero absoluto. É nessa temperatura, admite-se que a molécula deixaria de vibrar, ela não teria mais sua energia térmica. Então, a partir desse 0 Kelvin, ele construiu, utilizando as leis da termodinâmica, a sua escala, chegando a esses valores. O 0 Kelvin seria o equivalente a menos 273,15 graus Celsius, tá? Seria a menor temperatura da natureza. A natureza não consegue chegar nesse valor sozinha, mas em laboratório já se chega a valores próximos de zero, 0, algumas casas decimais, tá? Vamos fazer um exemplo sobre escalas termométricas. A televisão noticia que a temperatura em Nova York chegou aos 104 graus. Naturalmente, 104 graus Fahrenheit. Os Estados Unidos utilizam o Fahrenheit como unidade de temperatura. Converta para graus Celsius. Primeiramente, vamos pegar a relação entre Celsius e Fahrenheit, que é essa relação daqui. Onde tiver a temperatura Fahrenheit, eu vou substituir por 104. Então, vai ficar 104 menos 32. 104 menos 32 é igual a 72. Agora vamos multiplicar meios pelos extremos. 9 vezes TC, 9TC, 5 vezes 72, que dá 360. O TC vai ser 360 dividido por 9, que vai dar 40 graus Celsius, ok? Bem, essa foi a nossa aula sobre escalas termométricas. Oriento vocês a assistir a nossa aula de introdução à termologia, até para conhecer o conceito de temperatura. Se gostou da aula, curte, se inscreve no nosso canal para receber as novidades, compartilhe o nosso canal com seus amigos para divulgar o trabalho e até a próxima. Um abraço.